aí, pessoal, tudo bem? Meus amigos, é o seguinte, hein? Nessa madrugada, a novela James Harden finalmente chegou ao fim. Depois de meses de enrolação, finalmente James Harden foi trocado, cara. O Wojnarowski soltou nessa madrugada a informação de que o Harden foi trocado para o Los Angeles Clippers. A troca completa foi a seguinte: Clippers recebeu Harden, PJ Tucker e Felipe Petrusev e, em troca, mandou para Filadélfia Marcus Morris, Robert Covington, Kenyon Martin, Nicolas Batum e múltiplas escolhas de draft. Essa foi a negociação fechada nessa madrugada. Eu já soltei um vídeo, né, dando as minhas primeiras impressões sobre a troca, mas é óbvio que não poderia faltar o vencedores e perdedores da troca do James Harden. É óbvio. Esse aqui é, cara, um dos quadros mais clássicos do canal. Sempre que tem uma grande troca na NBA, eu faço um vencedores e perdedores. E dessa vez não será diferente. Nesse vídeo, eu irei dar a minha opinião sobre os vencedores e perdedores dessa troca que levou o James Harden para o Clippers. Mas antes de eu começar, só vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e, se puder, pega o link desse vídeo e joga aí no seu grupinho no WhatsApp, grupinho no Facebook, joga aí no Instagram, compartilha aí com geral, que me ajuda muito. Fechou? Vamos lá então, começando com os vencedores. O James Harden é o grande vencedor dessa troca, né? Não tem como, o Harden conseguiu o que ele queria. Desde o início, o Harden deixou claro que ele queria ser trocado para o Clippers. E conseguiu. Depois, né, de tudo que aconteceu, depois dele ter xingado o Daryl Morey, depois dele ter ameaçado não se apresentar e depois ter se apresentado, depois dele ter sumido, né, de Filadélfia, depois dele ter sido barrado no aeroporto, depois de tudo que aconteceu, ele conseguiu o que ele queria. Ele será jogador do Clippers. Então, o Harden é o grande vencedor. O seu desejo foi realizado. O Clippers é um vencedor. O Clippers é um vencedor. E não só porque pegou o James Harden e montou um baita Big Three, mas principalmente pelo fato do Clippers ter conseguido pegar o Harden sem abrir mão de Terrence Mann, Norman Powell e Russell Westbrook. O Clippers ter conseguido o Harden sem envolver nenhum desses três jogadores na troca, assim, foi um baita do negócio do Clippers, tá? Clippers fez um baita do negócio e, com a chegada do Harden, o Clippers entra de vez na briga pelo título. Entra de vez na briga pelo título. E o Clippers, hoje, tem, na minha opinião, o melhor elenco da NBA. Se um desses três caras tivessem sido, sabe, envolvidos na troca, talvez o Clippers não teria o melhor elenco da NBA, mesmo com a chegada do Harden. Mas como nenhum dos três foi envolvido, para mim o Clippers tem o melhor elenco e por isso, para mim, é um vencedor dessa troca. Ainda sobre o Clippers, Ivica Zubac é um vencedor. Porque com o James Harden, os números do Zubac devem, cara, crescer demais. O Harden deve inflar muito os números do Zubac, porque o Harden é um dos jogadores que melhor opera em pick and roll, né? É um dos melhores operadores de pick and roll da NBA, é um jogador que tem uma capacidade enorme de criar, né, usando pick and roll. E o Zubac, ele vai ser muito beneficiado por isso, né? Os números do Zubac devem crescer demais. Assim como os números do Embiid cresceram com o James Harden, assim como os números do Capela cresceram com o James Harden, assim como os números do Claxton cresceram com o James Harden,
O Harden tem como característica potencializar os pivôs que jogam com ele. Então, o Zubat é um vencedor, porque muito provavelmente ele terá os melhores números da sua carreira jogando com o James Harden. Ainda sobre o Clippers. O Mano DPC é um senhor vencedor, né? O nosso querido 2% TV é um baita de um vencedor nessa troca, porque ele tá lá na gringa, curtindo os jogos da NBA, conhecendo, né, os ginásios dos times da NBA, tá ali com o Caio Teixeira, tá ali com a galera do Podpah, e aí ele recebe de brinde um James Harden no time dele. Pra quem não sabe, o DPC é o maior torcedor do Clippers aqui do Brasil, quiçá do mundo. Quiçá do mundo. Então, depois dessa troca, pô, velho, na boa, poucas pessoas estão tão felizes hoje como o DPC. Então, o DPC é um grande vencedor. É um grande vencedor. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Para fechar os vencedores, agora dois, tá? Dois aqui para fechar. Filadélfia é um vencedor. Eu sei que muitos, né, estão achando que o Filadélfia foi assaltado, né, que a troca foi horrorosa para o Filadélfia, mas pensando no médio e longo prazo, a troca foi boa para o Sixers. Sabe por quê? Porque todos os jogadores que chegaram em Filadélfia têm contratos expirantes, ou seja, eles irão sair ao fim dessa temporada. O que vai fazer com que o Sixers abra espaço colossal no seu cap. O Sixers, nessa próxima off-season, vai ter muita grana para gastar. O Sixers será o grande player dessa próxima free agency. E é uma free agency que tem bons nomes. Teremos Claxton, teremos Klay Thompson, teremos DeMar DeRozan, teremos Pascal Siakam, Gary Trent Jr. Essa vai ser uma free agency muito boa e o Sixers estará muito bem posicionado para pegar pelo menos uns 2 ótimos agentes livres. Pelo menos 2. Porque além da grana para gastar, o Sixers ainda vai ter, se tudo der certo, né? Ainda vai ter Embiid e Maxey para atrair agentes livres. Pô, velho, assim, no curto prazo, beleza, a troca não foi boa. No curto prazo, porque pensando nessa temporada, o Sixers não vai brigar pelo título com os jogadores que chegaram. Não vai. Não vai. Agora, pensando no médio e longo prazo, pensando na temporada 24-25, cara, o Sixers para mim é um vencedor. Fora as escolhas de draft, que são escolhas valiosas. Então, eu discordo quando é dito que o Sixers foi assaltado nessa troca. Poderia ter pego coisa melhor? Poderia. Mas é importante entender também que, primeiro, o Sixers estava doido para trocar o Harden. O Sixers estava doido para acabar com isso logo. E outra, o Harden não tem um valor de mercado tão grande assim, tá? O Harden, ele vem de uma temporada muito boa, ele é um jogador muito bom, ele é uma estrela, é um dos melhores playmakers da NBA, só que é um jogador de idade avançada, que tem, né, um histórico grande aí de lesões, um histórico recente de lesões, e é um cara que tem muitos problemas fora da quadra. É um cara que nos últimos anos não parou em nenhum time. O valor de mercado do Harden não é tão grande, não é tão alto quanto muita gente acha. Só, né, para comparar, o valor de mercado do Lillard é infinitamente maior do que o do Harden. É infinitamente maior, tá? Então, eu discordo dessa narrativa de que o Sixers foi
assaltado. Discordo, e para mim o Sixers é um vencedor pensando no médio e longo prazo. E, agora sim, para fechar, né, para falar sobre os perdedores, Tyrese Maxey é um vencedor para mim. Por quê? Porque sem o James Harden no time, ele sobe na hierarquia. Agora o Maxey é o segundo no comando. Ele é o segundo no comando. Antes, ele tinha que obedecer o Embiid e o Harden. Agora, ele só obedece o Embiid. Ele só obedece o Embiid. O Maxey terá um protagonismo muito maior sem ter o James Harden ali. Ele terá mais a bola, terá mais, né, volume de jogo. Os números do Maxey devem crescer muito sem ter o James Harden. E existe uma chance real do Maxey ser All-Star nessa temporada sem ter o James Harden ali para ter que dividir a bola. Porque agora o Maxey, ele é o point guard do Philadelphia. Ele é o ball handler primário. É ele que vai criar, ele que vai liderar esse ataque ao lado do Embiid. Então o Maxey, por ter subido na hierarquia em Filadélfia, é um vencedor. Agora, perdedores. O Embiid é um perdedor, né, cara? Porque assim, de novo, ele foi abandonado. O Embiid foi abandonado pelo Ben Simmons, foi abandonado pelo Butler e agora foi abandonado pelo Harden. Eu acho que chegou o momento do Embiid olhar no espelho e se perguntar se o problema não é ele. Porque, pô, se uma mina te dá o pé na bunda, beleza. Se duas minas te dão o pé na bunda, você já começa, né, a repensar. Agora, se 3 minas te dão um pé na bunda, se 3 minas te abandonam, aí você deve ter algum problema, meu parceiro. E o Embiid, eu acho que é o momento do Embiid fazer essa autorreflexão, porque, pô, todo mundo abandona ele. Todo mundo abandona ele. E outro motivo que faz o Embiid ser um perdedor, na minha opinião. Se por acaso ele não pedir troca e resolver ficar no Philadelphia, ele novamente vai passar por um The Process. Porque o Philadelphia vai montar um elenco do zero depois dessa temporada. Com esse espaço que vai abrir no cap, Philadelphia vai montar um elenco do zero. E se o Embiid quiser ficar no Sixers, ele vai ter que passar de novo por todo esse The Process, por todo esse processo de montagem de elenco. Algo que eu acredito que ele, depois de ter ganho o MVP, ele não queria passar. Então, o Embiid é um perdedor aqui. O Damian Lillard é um perdedor. Sabe por quê? Porque ele viu o James Harden conseguindo o que ele queria. O que o Lillard queria nessa off-season? Ser trocado para o time, né, da sua vontade. Ele não conseguiu. Ele queria ir para o Miami e acabou indo para o Bucks. O Harden, mesmo tendo causado pra caramba, conseguiu ir para o time que ele queria. Então o Lillard, ele pode se sentir meio que um perdedor, porque o Harden conseguiu o que ele não conseguiu. Entende? Então o Lillard é um perdedor. É um perdedor. O Danny Green é um perdedor. Porque nessa brincadeira, ele acabou ficando sem time. Ele acabou ficando sem time. Né, o Danny Green foi dispensado pelo Philadelphia e agora ele tá procurando emprego. Tá distribuindo currículo agora o Danny Green. Então ele é um perdedor. E para fechar, o último perdedor que eu listei aqui, o Daryl Morey. O GM do Sixers é um perdedor, porque no fim ele acabou fazendo a vontade do Harden. Ele que lutou tanto para, né, para manter o Harden no time, ele que lutou tanto para mostrar força, para mostrar poder, acabou que no fim ele fez o que o Harden queria. Ele errou em fazer isso? Não. O Philadelphia tinha que trocar mesmo o Harden. Nessas últimas semanas, tudo que o Philadelphia queria e precisava era trocar o Harden.
Então ele não errou em trocar o Harden. Só que a imagem dele fica meio ruim, porque ele quis pagar de bonzão, quis pagar de manda-chuva e acabou fazendo a vontade do jogador. Então, Daryl Morey é um perdedor. Bom, é isso, meus amigos. Para mim, esses foram os vencedores e perdedores da troca do James Harden. Concorda? Comenta aqui que eu quero saber. Acha que faltou algum vencedor? Acha que faltou algum perdedor? Acha que algum desses vencedores que eu citei não foram vencedores? Comenta aqui que eu quero saber. Comenta o que você quiser. Comenta a sua opinião. O importante é você comentar a sua opinião. Se gostou, deixa o like, se inscreve, compartilhe. E é isso, gente. A gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.